Amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje terminaremos a importante epístola de 2 Timóteo. Nos perdoe por ter demorado tanto nesta epístola, mas são as últimas palavras do maior apóstolo de todos os tempos. Elas merecem uma consideração melhor, um carinho maior, uma hermenêutica com muito mais calma. É interessante agora notar que Paulo simplesmente, ao pedir que nosso amado irmão Timóteo viesse rapidamente, ao que parece, Paulo tinha passado ali no devido processo legal, porque ele estava na fase ainda de ser processado, e ele sabia que ele iria ser condenado. Ao que nos parece, Paulo tinha passado por uma primeira audiência e estava se preparando para uma segunda audiência. E ele queria muito que seu filho Timóteo, que tinha uma capacidade muito grande, que tinha uma genialidade que lhe era inerente, que era muito bom, muito inteligente, estivesse com ele, talvez nesta segunda audiência. Olha que interessante. Quando ele pede para Timóteo vir, e vir logo, e vir antes que o inverno chegasse, ele diz no versículo 16 assim: olha, Timóteo, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam, e que isto não lhe seja imputado. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Nós que somos de formação da área jurídica, nós aprendemos na faculdade que desde o Império Romano, nenhum cidadão romano poderia perder nada em sua vida, sua liberdade, sua vida, sem o devido processo legal. E que o processo é um conjunto de atos perante o poder judiciário, por intermédio do qual o juiz vê as provas, entende as alegações, escuta todas as partes, vê as provas que tem e julga, dizendo o que é correto segundo a lei. E o que é interessante é que Paulo era cidadão romano. E Paulo, ao simplesmente ser preso, ele sabia que ia ter o devido processo legal. E ele vai para a primeira audiência e ele simplesmente fica assustado, como na primeira audiência perante o juiz não tinha ninguém para defendê-lo. E ele está onde, irmãos? Ele está em Roma. Ele está em Roma. Você se lembra de Paulo escrevendo aos irmãos em Roma e dizendo que queria muito vê-los? Muito vê-los. Porque a fé deles era fantástica, era extraordinária, era grandiosa. Porque a fé deles era ouvida em tudo que é canto. Irmão, simplesmente Paulo ficou sozinho nessa audiência, e quando ele olhou de um lado para o outro, que só tinha acusação falsa, e não tinha ninguém para defendê-lo, ninguém como testemunha para dizer, não, peraí, esse homem não é isso, esse homem ele não traz a morte, ele leva a vida, esse homem ele não faz com que todos se levantem contra o Estado, ao contrário, ele pede para que nós oremos pela administração e pelo próprio Estado, esse homem não é isso que vocês estão pensando. Simplesmente ninguém da igreja de Roma apareceu. Ninguém. Mas pastores cristãos estavam sendo caçados. É mesmo? Pois é. É no momento da dificuldade que a gente vê quem ao lado da gente está. O que me assusta é que ninguém das igrejas que Paulo fundou, simplesmente lá estavam para lutar, para dizer, para dar testemunho contrário, pelo menos para deixar confusa a cabeça
de Nero, o imperador, diante de uma audiência como essa? Ninguém. Ninguém de Corinto, ninguém de Perge, ninguém de Listra, ninguém de Icônio, ninguém de Antioquia da Pisídia. Ou seja, todos tinham abandonado a Paulo. E até quem Paulo confiava bastante, um senhor chamado Demas, que, em razão de ter o nome citado e do coração de Paulo estar triste com esse homem parece que seria um dos companheiros grandes e fortes de Paulo e que tinha capacidade de estar naquela primeira audiência ali, naquele primeiro julgamento, simplesmente trazendo testemunho contrário a todas as acusações falsas. Porque eles não tinham como provar que Paulo não botou fogo em Roma. Mas pelo menos tinham como provar que Paulo era um homem bom, um homem respeitável, um homem decente, um homem que provavelmente não teria colocado fogo em Roma em razão de todas as atividades que ele desenvolvia, que não era de subversão social, que não era de anarquia. E olha que interessante, simplesmente Demas o abandonou. Eu estava olhando a palavra de Deus, a primeira vez que temos uma referência a Demas é uma referência carinhosa do próprio Paulo, que se refere a ele ao lado de Marcos e Lucas como meus cooperadores. Lá no livro de Filemão, versículo 24. E uma segunda referência está em Colossenses 4:14, aonde simplesmente ele fala de Demas, como aquele que estava com ele em momentos difíceis. Agora, pelo que Paulo diz, olha, vem ter comigo depressa, versículo 9 e versículo 10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, meu Deus do céu, dose. Agora, Paulo fala também de um tal de Crescente, que foi para a Galácia, e fala de Tito, que foi para a Dalmácia. Mas, quanto a Crescêncio e Tito, ele não falam, me abandonaram. Então, a ideia que se tem é que Crescente vai para a Galácia e Tito para a Dalmácia, a pedido de Paulo, para alguma coisa muito forte, muito rápida, porque Paulo talvez quisesse preservar. E ele diz, só Lucas está comigo, versículo 8. Então toma Marcos e traz, né? E raciocine comigo. Para isso, obviamente, versículo 12, ele envia Tíquico a Éfeso para ficar na igreja, para a igreja não ficar sem ninguém. Até nisso Paulo pensa, né? Que homem fantástico é Paulo. Então, se Paulo está escrevendo ao nosso amado irmão Timóteo, depois dessa primeira audiência que ele ficou só, e ninguém o defendeu, e coitado de Lucas, tadinho, não sabia defender não, coitado de Lucas, quando ninguém defendeu e ele saiu triste, ele saiu abatido, desanimado, aí no versículo 17 ele diz, mas o Senhor me assistiu e o Senhor me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E eu fiquei livre da boca do leão. Ou seja, a primeira audiência terminou e ainda não desejaram e não pegaram o veredito para me matar. Agora, você vem correndo porque a segunda audiência está chegando. E quando a segunda audiência chegar, eu não sei se eu vivo depois da segunda audiência não. Porque quando me defendi, Deus teve misericórdia de mim. E Deus me deu forças para a minha defesa. E eu fiquei sozinho, mas o Senhor esteve comigo.
o Senhor esteve comigo. E não se sabe o que Paulo falou ao imperador Nero, mas se sabe que o Senhor esteve com ele. E que pena que nenhuma testemunha pôde com ele estar, porque todos que poderiam com ele estar ajudando o abandonaram. Então, quando Paulo ficou desanimado, irmãos, o Senhor o assistiu. Deus é Deus, né? Deus está com a gente até nos últimos dias de nossa vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Escute agora. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não serei atingido. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Sim, o Senhor não nos livra do vale da sombra e da morte, mas o Senhor está conosco. E aqui o apóstolo Paulo, ele passa por mais uma decepção na sua vida. Eu me lembro de algumas decepções que ele passou. Tu te lembras? Lá em Atos, capítulo 18, do versículo 9 a 11, nós temos um relato de quando Paulo ficou desanimado com os coríntios. E por causa daquela situação grave que nós já estudamos, quando lemos juntos 1 Coríntios e depois 2 Coríntios. Mas, segundo a palavra de Deus, adivinha quem apareceu ali e o encorajou? O Senhor o encorajou. Quando você pega Atos 23, versículo 11, você vê que Paulo tinha sido preso em Jerusalém. E ele, na prisão, volta a receber a visita de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo, que o encorajou. Atos 27, 22, 27, capítulo 22, versículo em diante. Você se lembra que durante a terrível tempestade em que Paulo estava a bordo do navio, mais uma vez o Senhor lhe deu forças e coragem? Agora, irmãos, diante daquela horrível prisão romana, Paulo volta. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo volta a simplesmente experimentar a presença fortalecedora e comprometida do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Hebreus tenha sido escrito por Paulo, e não for à toa que em Hebreus 13, 5 está: de maneira alguma te deixarei e nunca te abandonarei. Assim, é fácil e muito fácil entender quando ele diz: ninguém me assistiu, ninguém esteve comigo na minha primeira defesa. E óbvio que se ele saiu da primeira audiência com Nero vivo, é porque ainda haveria a segunda defesa, mas ele queria muito que Timóteo estivesse com ele nesta segunda defesa, porque talvez fosse a última. Mas louvado seja o nome do Senhor. No versículo 17 ele diz: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Ou seja, até no pior momento, Deus com ele estava. E simplesmente, até no pior momento, ele ainda
prega. E ele faz questão de falar de Cristo a todos os gentios. E segundo ele, ficou livre da boca do leão, pelo menos por enquanto. Versículo 18 diz: e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Sabe, irmãos, ele tinha certeza que ia morrer. Então, ele via simplesmente entre a primeira audiência com Nero e a segunda audiência, onde efetivamente Nero mandaria matar, simplesmente, irmãos, ele via a chance de um tempo para ainda pregar o evangelho. Que homem é este, meu Deus do céu? Ou seja, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem. Então, ele ainda estava aproveitando o tempo de calabouço na pior prisão de todos os tempos para pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Porque importante não é a vida do evangelista. Importante é o evangelho ser pregado. Não é importante a vida do pregador. Importante a pregação. Importante é o evangelho, a graça de Deus, a misericórdia chegando a todos. Mas ele olha e diz: olha, o Senhor me livrará de toda má obra. E o Senhor está me guardando para o seu reino celestial. Ele chega ao ponto de dizer: oh, eu estou aqui, é provisório, é só para pregar o finalzinho, só para te ver Marcos, e a gente se abraçar, e eu te passar os últimos conselhos, e aí eu vou para o céu. Eu vou para o céu, porque eu já terminei minha carreira. Eu guardei a fé, e eu sei a coroa que me está esperando. Então, Timóteo, te aguardo e, por gentileza, versículo 21, procura vir antes do inverno, porque, sem brincadeira, se você demorar, a gente não se vê mais. Procura vir antes do inverno. Timóteo, o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça convosco. Amém. Amados irmãos, eu não sei quanto a você, mas Paulo podia dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos guarde. E não se esqueçam que, assim como Paulo disse a seu filho Timóteo, procura vir antes do inverno, porque depois do inverno não adianta mais. Meu amado irmão, há coisas que Deus nos permite fazer enquanto é dia, porque a noite chegará e ninguém mais poderá. Há eventos que se fazem antes do inverno, ou seja, no verão, no outono, na primavera. Porque quando a vida alcança o inverno, já não é mais possível. Pense nisso direitinho e aproveite todas as 3 grandes gerações e todas as 3 grandes fases da vida: a fase da primavera, a do verão, a do outono. Porque quando chegar o inverno, já não adianta mais nada. Aí aguardar, talvez somente os últimos dias. Irmãos, a paz do Senhor. Deus vos abençoe. E amanhã começamos a carta de Paulo a Tito. Deus vos abençoe.